Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Sejam bem-vindos hermanos e hermanas a mais um episódio do nosso canal. Hoje vamos explorar a história fascinante e controversa de um dos maiores contrabandistas bélicos de todos os tempos, um homem conhecido como o Senhor Bélico. Viktor Bout, um nome que ecoa nos corredores do poder e nas sombras do submundo internacional. Nascido na Rússia, Bout construiu um império no contrabando de equipamentos bélicos que se estendeu por décadas e continentes. Desde os campos de batalha na África até os conflitos no Oriente Médio, Bout vendeu para geral, e teve um papel significativo em algumas das disputas mais insanas do nosso tempo. Mas quem era realmente Viktor Bout? Como ele operava seu império clandestino? E qual foi o seu destino final? Ao longo deste episódio, vamos explorar sua ascensão ao poder, os métodos que utilizava para escapar das autoridades e os eventos que levaram à sua captura e julgamento. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores sombrios do comércio de armas, onde a ganância, o poder e a influência se entrelaçam em uma teia perigosa. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos como este. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que sigamos firme. Então, agarre-se à sua cadeira, pois estamos prestes a mergulhar fundo na vida e nos negócios de Viktor Bout. Bora pro vídeo! Há muitas datas de nascimento discutidas, mas a mais provável é 13 de janeiro de 1967. Ele nasceu em uma família de classe média. Sua mãe era contadora e seu pai mecânico. Sua infância foi típica de um jovem em um país comunista durante os anos 70. Talvez o destaque dessa época seja o fato de Viktor ter frequentado um clube de Esperanto para aprender essa língua artificial desde cedo. Sua habilidade para aprender idiomas se tornaria um dos elementos fundamentais de sua futura carreira no submundo. Durante sua juventude, Bout serviu como oficial no Exército Vermelho, principalmente como tradutor. Ele entrou no Instituto Militar Soviético de Idiomas Estrangeiros com a intenção de estudar francês, mas em vez disso foi ensinado primeiro o português para que pudesse servir ao exército soviético em suas missões em países africanos que haviam sido colônias portuguesas, como Angola. Este último país foi o local de seu primeiro serviço militar e se tornaria central em sua vida. Ao longo de sua carreira militar, Bout alcançou o posto de tenente e se tornou fluente em português, inglês, francês, árabe, persa, xhosa e zulu, sendo os dois últimos aprendidos na África, embora algumas fontes indiquem que Viktor Bout foi membro especificamente do Spetsnaz GRU, o sistema de inteligência e operações especiais soviético, ou até mesmo um espião de alta patente da KGB. No entanto, não há informações concretas que confirmem essas afirmações, e na verdade são muito improváveis. Viktor Bout participou de uma operação militar soviética em Angola no final da década de 1980 para ajudar o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, na Guerra Civil Angolana, e foi nessa época que ele conheceu Alá Vladimir, uma prota-soba, uma artista e designer em Moçambique. Embora ela estivesse casada e ele tivesse uma parceira na época, foi amor à primeira vista e não houve volta. Eles se casaram praticamente na mesma época da queda da União Soviética no início dos anos 90, no meio da transição do comunismo para o capitalismo. Viktor Bout decidiu criar seu próprio negócio sem saber que era o primeiro passo para construir um verdadeiro império. Acredita-se que Bout, como ex-membro do exército soviético, estava perfeitamente posicionado para adquirir excedentes de material militar da era soviética, incluindo 4 aviões Antonov Na-8, uma aeronave de transporte militar leve com capacidade para 48 pessoas e carga útil de 11 mil quilos. Com esses 4 aviões, Viktor Bout começou um negócio de operações de transporte aéreo de mercadorias na África Central, usando Angola como base.
O negócio foi um sucesso imediato e, segundo muitos documentos, o número de aviões disponíveis aumentou exponencialmente. Inicialmente, as operações eram legais e legítimas, inclusive prestou serviços de carga aérea ao governo francês, aos Estados Unidos e às Nações Unidas, transportando mercadorias tão variadas quanto flores, frangos, produtos congelados, forças de paz da ONU, soldados franceses e chefes de Estado africanos. No entanto, não demorou muito para que esses negócios também se envolvessem na ilegalidade, apesar dos inúmeros embargos de armas das Nações Unidas. Victor Bunny e sua empresa, Mercedes, fundada em 1995, começaram a transportar cada vez mais armas militares e munições entre Angola, Libéria, Serra Leoa e República Democrática do Congo. Estas acabaram nas mãos de diferentes grupos de terror revolucionários ou lados determinados nas diferentes disputas civis de cada país, e muitas das armas movimentadas por Bolt acabavam nas mãos de ambos os lados do mesmo conflito. Victor Bolt não tinha nenhum remorso moral nem filiação política. Seus negócios eram apenas negócios. Não havia ideologia nele, pelo menos na hora de negociar e fornecer serviços ao melhor licitante. Nessa época, ele ganhou seu primeiro apelido, o Destruidor de Sanções. A mercadoria de Victor Bolt provinha principalmente da Bulgária, um país ex-comunista onde havia duas grandes fábricas especializadas em fabricar diferentes armas e munições de origem soviética. Embora seus negócios se concentrassem principalmente na África, ele gradualmente se expandiu internacionalmente. Segundo muitos meios de comunicação, Vítor Ruiz participou como fornecedor de armas durante as guerras iugoslavas, especialmente com as forças governamentais bósnias durante seu levante contra o governo de Milošević na Iugoslávia. Chegou-se até a afirmar que Hasan Sin, o antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Bósnia e Herzegovina, era um contato íntimo de Victor Bolt. O jornal esloveno Bósnia afirma que Sin era um parceiro comercial de Bolt desde então. Quando 2.000 fuzis AK-47 desapareceram em trânsito da Bósnia para o Iraque em maio de 2006. Da mesma forma, ele começou a fazer negócios no Oriente Médio, especialmente no Afeganistão. É muito discutido a quem ele vendeu armas, especificamente Bolt. Muitos afirmam que ele vendeu armas ao regime talibã, mas isso não parece ser totalmente verdadeiro. Pelo contrário, ele estava em negócios com a Aliança do Norte, um grupo anti-talibã, através de um de seus comandantes, Massoud. Um avião carregado de munições da RC foi interceptado pelos talibãs, e os pilotos de Bolt foram feitos prisioneiros por um ano, até que finalmente escaparam com um plano arriscado e sem a ajuda das autoridades. No entanto, não seria impossível nem surpreendente que ao longo dos anos Victor Bolt tenha negociado armas tanto com os talibãs quanto com outras forças no Afeganistão, já que ele não tinha impedimento moral ou ideológico. Durante os primeiros anos de sua empresa, Victor Bolt, sua esposa e sua filha, nascida em 1994, além de sua família e amigos próximos, incluindo seu sócio e irmão Sergei, viviam de forma normal, sem grandes luxos. Sua estratégia era se mover constantemente de localização e usar várias empresas fantasmas para disfarçar parte de seus negócios. Ao longo de sua carreira, acredita-se que tenha vivido em dezenas de países, incluindo Bélgica, Líbano, Ruanda, Rússia, África do Sul, Síria e Emirados Árabes Unidos. Apesar do que muitos acreditam, ele não transportava apenas armas. Na verdade, no início isso nem representava 5% dos produtos transportados na época. Victor Bolt sempre afirmou que não era um contrabandista de armas, mas um transportador que movia muitos tipos de mercadorias, incluindo às vezes armas. Para ele, não importava se essas armas eram usadas para derrubar um governo legítimo ou para realizar um golpe de civis. Seus serviços, sem dúvida, facilitaram centenas ou talvez milhares de quedas, mas isso nunca foi importante para ele, pois não considerava isso sua responsabilidade. Por isso mesmo, Victor Bolt, sua família e associados dificilmente se comportavam como se esperaria de contrabandistas de armas. Eles eram discretos e de perfil baixo, pelo menos no início. Nunca viveram uma vida de milionários, mesmo que talvez o fossem. Ele passava muito tempo com políticos e pessoas dos diferentes países africanos, tentando se misturar como um deles. Podemos afirmar que Victor Bolt era uma pessoa muito sociável. Ao mesmo tempo, ele era um cineasta amador,
levando uma câmera em todas as suas viagens e gravando quase tudo que via com o objetivo de fazer um documentário sobre sua jornada pelo mundo. Se você se interessar em ver muitas dessas gravações recuperadas, basta assistir ao documentário Notorious Mr. Bolt, que é um documentário sobre sua vida, no qual me baseei bastante para criar este vídeo. É algo realmente muito impressionante. Victor Bolt era um homem extremamente inteligente e eficiente. Ele sabia como ganhar a confiança dos homens mais perigosos do mundo, senhores do poder, tiranos, ditadores ou rebeldes, e rapidamente entendeu que o contrabando de mercadorias ilegais representava um maior perigo, mas também um maior retorno econômico. Lentamente, ele se inclinou cada vez mais para isso, e consequentemente, sua empresa se tornou em poucos anos um verdadeiro império milionário. Entre seus clientes mais polêmicos estava a organização terrorista Al-Qaeda, o presidente da Libéria, Charles Taylor, posteriormente condenado por quedas, delitos abomináveis e governo ilegítimo. Testemunhas oculares afirmaram que ambos se conheceram pessoalmente, e de fato, no filme O Senhor das Armas, isso é retratado de certa forma. Além disso, o ditador líbio Muammar Gaddafi e vários grupos anti-israelenses no Oriente Médio e África também foram clientes seus. Embora nos anos 90 seus negócios tenham começado a chamar a atenção da CIA, na virada do milênio ele se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. Ainda assim, ele nunca foi uma prioridade para o governo dos Estados Unidos. Pelo menos não naquele momento. Tudo parecia estar indo bem para Victor Bolt. Seu negócio continuava a crescer, assim como sua riqueza, e seus clientes eram cada vez mais poderosos e ricos. No entanto, tudo mudou após o atentado às Torres Gêmeas e a subsequente declaração de guerra ao terrorismo pelo governo dos Estados Unidos. Nesse momento, o foco internacional, especialmente dos Estados Unidos, se voltou para o Oriente Médio e a África, mirando muitas figuras diretamente ligadas a Victor Bolt. Em 2002, a pedido do governo belga, a Interpol emitiu um alerta vermelho sobre Victor por lavagem de dinheiro. No mesmo ano, o então ministro das Relações Exteriores britânico, Peter Heine, disse que ele era um dos homens mais perigosos do mundo e o apelidou de Mercador da Queda, como Victor Bolt mesmo diria. Anos depois, após o 11 de setembro, ele se tornou o segundo homem mais procurado do mundo, atrás apenas de Bin Laden, e repentinamente se tornou uma das figuras mais perseguidas do mundo. A reputação e a fama de Victor Bolt cresceram para patamares inimagináveis nos anos seguintes. Além de ser mencionado diariamente por políticos ou membros da ONU, ele se tornou quase uma celebridade, primeiro com o capítulo dedicado a ele no livro Máquina de Lavar, de Nick Khan, e depois principalmente pelo filme de Hollywood O Senhor das Armas, no qual o ator Nicolas Cage interpreta um poderoso contrabandista de armas fortemente baseado nele. Embora essa fama tenha surpreendido Victor Bolt e inicialmente tenha sido motivo de diversão entre ele e seu círculo, rapidamente sua notoriedade começou a afetar gravemente seus negócios. Muitos de seus clientes mais antigos e confiáveis começaram a se afastar. Logicamente, ninguém queria fazer negócios com um dos homens mais famosos e mencionados do mundo. A ONU e a CIA não podiam mais fazer negócios com ele, e sua fortuna se dissipou rapidamente. Encurralado entre a espada e a parede, Victor Bolt não viu outra opção senão aceitar o jogo que lhe era proposto. Sem saber que isso selaria seu próprio destino, ele aceitou uma entrevista e uma sessão de fotos com o New York Times, onde tentou limpar seu nome e seu negócio, mas o resultado foi completamente o oposto. A entrevista teve um enorme impacto, e seu nome, principalmente seu apelido, tornou-se ainda mais conhecido. O lançamento do filme, O Senhor das Armas, apenas aumentou essa fama. Em 2008, Victor Bolt recebeu uma ligação das Farc, um grupo paramilitar esquerdista colombiano. A organização colombiana buscava comprar mísseis, lança-granadas e lança-foguetes para lutar contra o governo da Colômbia e as forças estadunidenses. Porém, Victor Bolt deu prioridade a quem havia ligado primeiro, as Farc. Ele concordou imediatamente em se reunir com eles em Bangkok, Tailândia. Durante o encontro, os representantes das Farc deixaram claro que as armas eram destinadas para acabar com estadunidenses, mas isso não o incomodou de forma alguma. Victor Bolt nunca se importou com o uso que seria dado às armas que contrabandeava, muito menos em tal situação de desespero. No entanto, o que ele não sabia era que esses homens não eram verdadeiros representantes das Farc,
mas agentes disfarçados. Após a reunião, Victor Bout foi detido pela polícia tailandesa. Nas semanas seguintes, houve uma tensão política entre Rússia e Estados Unidos, pois os Estados Unidos queriam extraditar Bout para julgá-lo em seu país, enquanto a Rússia argumentava que ele era uma vítima inocente de perseguição política. Finalmente, após 2 anos em Bangkok e um verdadeiro escândalo político internacional, Victor Bout foi extraditado para os Estados Unidos para julgamento. Embora as evidências contra ele estivessem longe de serem conclusivas, já que havia pouca informação e documentação provando seus quase mais de 20 anos como contrabandista de armas, o júri o considerou culpado. Ele recebeu a pena mínima para esse tipo de crime, 25 anos de prisão a partir de 2012, quando foi recluso na penitenciária de Marion. Ao longo dos anos, muitos políticos e funcionários russos argumentaram que ele era um preso político e exigiram sua libertação imediata. Finalmente, eles conseguiram seu objetivo. Em 8 de dezembro de 2022, Victor Bout foi protagonista de uma troca de prisioneiros junto com a jogadora de basquete americana Brittney Griner, que estava presa na Rússia desde o início daquele ano por tentar introduzir menos de 1 grama de óleo de cannabis no país. Assim, Griner foi libertada pela Rússia e Victor Bout pôde retornar ao seu país após 14 anos de detenção nos Estados Unidos. Esse intercâmbio foi muito questionado, já que o governo de Joe Biden concordou em trocar uma pessoa acusada de um crime menor pelo contrabandista de armas mais perigoso da história, em vez de outros prisioneiros políticos, como Paul Weller, um fuzileiro naval estadunidense acusado de espionagem por um tribunal em Moscou e ainda detido. Ao mesmo tempo, grande parte da inteligência americana acredita que Victor Bout ainda mantém conexões suficientes no comércio ilegal. Em 9 de dezembro de 2022, Victor conseguiu uma entrevista na qual declarou que não se considerava importante para a política russa e comentou que o filme hollywoodiano O Senhor das Armas de 2005, que se inspira de forma bastante livre em algumas ações atribuídas a ele, poderia ter sido melhor, e até mesmo ele poderia ter escrito um roteiro mais interessante. Em 10 de dezembro, Victor Bout apoiou a invasão russa na Ucrânia e disse que se apresentaria como voluntário se lhe dessem a oportunidade e as habilidades necessárias. Por fim, em 12 de dezembro de 2022, o líder do Partido Liberal Democrático da Rússia, Leonid Slutsky, anunciou que Victor Bout se juntou ao grupo político e segue com eles desde então. Salve família! E assim chegamos ao fim desta jornada pelo universo de Victor Bout, o Senhor Bélico. Espero que vocês tenham apreciado e aprendido mais sobre essa figura controversa do submundo sombrio do contrabando. Conhecimento é poder, e entender os meandros desse tipo de atividade obscura nos ajuda a estar mais conscientes e vigilantes em relação aos desafios globais de segurança. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos sobre temas relacionados à segurança internacional e organizações transnacionais, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas produções. Fique ligado para novos vídeos que trarão análises aprofundadas, entrevistas exclusivas e muito mais. Juntos, podemos explorar as histórias que moldam o mundo em que vivemos. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que sigamos firme. Obrigado por assistir, mantenha-se informado, questione e continue buscando conhecimento. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!